Olá a todos, meu nome é Poliana Soares, eu sou acadêmica do 7º período de letras, no SESP-UEA, e eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, intitulado Um Estudo sobre a Linguagem de Umbandistas em Parintins. Bom, esse estudo, ele é um assunto que traz uma temática que sempre esteve presente na minha vida. O meu irmão, ele é mãe de santo. E se as coisas já eram difíceis para quem somente é umbandista, imagine para quem é gay e umbandista. Eu posso dizer que esse trabalho é dedicado a ele, por ser uma pessoa extremamente forte. E além disso tudo, falar sobre a Umbanda é algo que me agrada. Espero que gostem. O professor que está me auxiliando, que é o meu orientador, é o professor Franklin Roosevelt Martins de Castro. Introdução. Nesta pesquisa apresenta-se o processo do advento das religiões afro-brasileiras, que são, antes de tudo, sincréticas. Manifestaram-se como um produto que surgiu de diferentes religiões fundidas no Brasil do século XIX e início do século XX, onde o catolicismo era a base da religiosidade. As coisas que cultuavam eram diferentes do que era comum ser visto naquela época, e de certa maneira ainda nessa. E por isso sofreram demasiados preconceitos e discriminações. A aceitação foi um processo longo, derivado de muitas lutas. Bem, elas são sincréticas, pois nasceram, entre aspas, de uma junção de religiões, como se fosse uma fusão. Sejam elas seitas ou visões de mundos e ainda filosofias. Mas o autor Renato Ortiz, em seu livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, Umbanda e Sociedade, diz que a sociedade ela sobressai a cultura, porque visa um tipo de aculturação. Ele fala também que a Umbanda só foi criada pelo fato da sociedade buscar uma diferença nos aspectos culturais e financeiros, que também já existiam naquela época. Ele apenas delimita esse fenômeno como um momento histórico, o que é um pouco errado. Bem, o dia 15 de novembro é considerado pelos que cultuam essa religião como o dia do surgimento da Umbanda. Objetivo geral. Descrever a importância de haver estudos aprofundados sobre as religiões afro-brasileiras no município de Parintins, principalmente os direcionados à Umbanda, desde a fala até as interações de umbandistas parintinenses. Bem, o meu projeto ele ainda está em desenvolvimento, em andamento. E ainda existem bastante coisas que precisam ser melhoradas e até mesmo aperfeiçoadas. Mas eu creio que falar sobre esses estudos anteriores ao meu tem bastante importância, porque todos eles só têm a somar. E também falar sobre a linguagem de umbandistas parintinenses é algo bastante interessante, porque é uma linguagem própria e além de ser uma linguagem única. Com esses estudos aprofundados, eu acredito que podemos ter um olhar mais amplo sobre as coisas. Objetivos específicos: identificar a linguagem utilizada por umbandistas parintinenses e entender as gírias que usam para a interação em seu grupo social. Quais seriam essas gírias? Eu tenho um bom exemplo que seria a palavra pataco, que é a mesma coisa que dinheiro. Explicar como é necessário romper margens que apenas servem para limitar a visão daqueles que não têm noção sobre o que se trata a Umbanda, mostrando sua linguagem, interações, manifestações e práticas. Bem, é para isso que as pesquisas anteriores e o meu próprio estudo vai servir. Demonstrar os pontos positivos que esta religião traz para aqueles que buscam ajuda tanto física, espiritual, financeira e familiar. Aí entramos um pouco mais sobre o trabalho que é realizado pelos umbandistas. A palavra umbandista tem como significado curandeiro. Metodologia. Este trabalho desenvolvido apresenta uma perspectiva qualitativa. O que seria essa perspectiva qualitativa? Seria um estudo que não é estatístico, que só se analisa e identifica. Ele também tenta extrair os dados de difícil coleta e é direcionado somente a um determinado grupo.
Esse método de abordagem parece bastante adequado para descrever os fenômenos linguísticos que surgem dentro deste grupo social. Serão feitas pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo e também a etnográfica. O que seria essa pesquisa etnográfica? Ela é o estudo da cultura e do comportamento de determinados grupos sociais. Também haverão coleta de dados, anotações e questionários de como se dá a interação entre os umbandistas parintinenses. A linguagem utilizada por esses membros será o objeto principal a ser estudado, assim também como as suas práticas religiosas e relações com outras religiões. Para isso será utilizada a sociolinguística interacional, juntamente com o termo speak. Sabe-se que nos dias atuais a aceitação da religião afro-brasileira ainda é assunto para muitos debates. A rejeição é grande e o preconceito maior ainda. A sociolinguística interacional está presente no livro de Bortoni e Ricardo chamado Manual de Sociolinguística. Ele está mais interessado em como cada grupo social tem a sua interação. E é por isso que o termo speaking foi desenvolvido. Cada letrinha dessa palavra corresponde a uma ação. O S de ambiente, o P de participantes, o E de fins ou propósitos, o A de forma e conteúdo, o K de tom ou modo de pronúncia, o I de instrumentos de transição, o N de normas de interação e o G de gêneros textuais. A pesquisa ela será feita na Seara de Mãe Sofia e, por ser um espaço menor, é chamado de seara, que é diferente de um terreiro. E cada uma dessas letrinhas vai ser levado em consideração, porque é isso que eu vou observar dentro da minha pesquisa, dentro do meu projeto. Como se dá essa interação entre eles. Referencial teórico. Foram utilizados muitos artigos e livros para o estudo. É de suma importância pontuar o de Clarice Gomes, Diversidade Religiosa em Parintins Amazonas, Desafios e Superação na Pesquisa de Campo. Bortoni e Ricardo com Manual de Sociolinguística e Saída Graça Ribas com Cadercismo e Umbanda, duas religiões brasileiras. Uda da Costa com Umbanda, uma religião sincrética e brasileira, e ainda o livro de Renato Ortiz, 1999, intitulado A Morte Branca do Feiticeiro Negro, Umbanda e Sociedade Brasileira. Cada um dos autores apresenta uma perspectiva somatória para o campo de estudos relacionados à linguagem deste grupo. Na maioria das vezes são positivos e só trazem benefícios para os que buscam conhecimento sobre as religiões afro-brasileiras. Bem, nós temos o estudo de Célia Ribas, que diz que a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. E essa forma de fé fala muito sobre o Brasil e os brasileiros, além de ter se popularizado muito rápido e adquirido bastante status. Ela também fala sobre a prática um tratamento de doenças, sejam elas espirituais ou materiais. É como se ela tivesse um olhar bastante positivo sobre a Umbanda. Clarice Gomes buscam salientar as dificuldades e superações que existem na pesquisa de campo direcionadas às memórias dessa religião e também da diversidade religiosa. Ela também sempre pontua o relato oral, e esses relatos orais são importantes porque não existe nenhuma resenha física, então tudo provém de coisas que permaneceram gravadas nas memórias dos fiéis e dos fundadores. Costa fala sobre a Umbanda como uma religião sincrética e dividida em 4 fases. A primeira fase é chamada de Calundu, a segunda é de Cabula, a terceira é a Macumba e a quarta seria a Umbanda, que surgiu no início do século XX. E é pelo fato de haver todo esse processo que a Umbanda é considerada como sincrética, porque ela é um resultado da macumba. E por fim, temos Ortiz, que já foi mencionado anteriormente, junto com Bortoni e Ricardo. O resultado. A
pesquisa ainda está em desenvolvimento, porém é notável como as interações que ocorrem entre os umbandistas são de extrema importância. As suas gírias são únicas. Aprender palavras que antes não se tinha conhecimento é fascinante. Bem, como já está escrito aqui, a pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas já foi percebido bastante coisas. E eu vou falar um pouco sobre essas coisas, um resumo sobre as principais partes. Os orixás da casa onde eu estou fazendo meu estudo são Ogum, que é São Jorge, e Ansan, que é Santa Bárbara. Ao redor deles temos Oxum, que é a deusa do amor, e também é família. E além deles tem o caboclo mais conhecido, que é o seu Zé Pilintra. A Seara é uma casa de encantaria, de coisas boas. Eu perguntei se ela fazia trabalhos negros, coisas ruins. Mãe Sofia me respondeu que depende do cliente. E além de tudo, a Mãe Sofia é filha de Ansan. Sobre as palavras, já temos pataco, que é dinheiro, marafo significa cachaça, pito é cigarro, catimbó é trabalho e espumosa é cerveja. Todas as palavras são de suma importância para o estudo. Considerações finais. Este estudo sobre a linguagem utilizada por umbandistas parintinenses tenta mostrar que, apesar de ser um tema pouco compreendido, não deixa de ser uma pesquisa indispensável. A Umbanda foi e é essencial. Sua estrutura é uma peça fundamental para a compreensão de religiões afro-brasileiras que enaltecem a brasilidade do país, assim também como as lutas, batalhas, trabalhos, as insistências de indivíduos persistentes para a afirmação e legitimidade de um povo que buscou melhorias para a difícil situação que passava. Aqui temos as referências e é isso. Obrigada.